Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje esta aula tem por tema a célula e servirá tanto para a primeira série do ensino médio como um novo conteúdo, quanto para a segunda série do ensino médio como uma revisão do que vimos na primeira série, para que a gente possa dar prosseguimentos nas próximas aulas a outros conteúdos dos quais eu preciso que vocês relembrem esses conceitos. E o que eu espero de vocês ao final desse vídeo é que vocês conheçam, ou relembrem, no caso da segunda série, os tipos de células e quais são os componentes básicos de cada uma delas. Quem é da primeira série, veremos esses componentes mais a fundos. Quem é da segunda série, é apenas uma forma da gente relembrar para dar prosseguimento aos nossos estudos. Então, vamos relembrar algumas coisas importantes. Falamos sobre a química da vida, que os seres vivos são compostos por elementos como água, como glicídios, que são tipos de açúcar, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Isso tudo está organizado no nosso corpo em estruturas que são as células, que a gente vai entender em mais detalhes hoje. A célula, como vocês podem ver, é essa estrutura aqui. E é interessante que a gente pode observar bem nessa imagem que vocês entendam que a célula ela tem uma estrutura em 3 dimensões. Estão vendo? É um pedaço de uma célula cortada aqui para a gente poder ver os detalhes. E se a gente pegar essa estrutura aqui que a gente chama de membrana plasmática e aumentar, é isso aqui que nós veríamos. Uma bicamada lipídica, como a gente já falou nas outras aulas, formado por vários fosfolipídios. Lembra? Tipos de moléculas anfipáticas. Então, são duas camadinhas com proteínas imersas nessa bicamada lipídica. Algumas podem passar entre as duas, algumas ficam em uma só, vai depender do tipo de proteína. E essas estruturas aqui são os glicídios, são tipos de açúcares que ficam associados a essas estruturas. Se estiver associado a um fosfolipídio, a gente chama de glicolipídio, então esse aqui seria um glicolipídio. Se estiver associado a uma proteína, a gente chama de glicoproteínas, tá? Então, são tipos de açuquinhas que vêm em volta da nossa membrana plasmática. Esses açúcares são importantes. Isso porque eles fazem o que a gente chama de reconhecimento celular. É através dessas sequências de açúcar que tem por fora da nossa membrana plasmática que seu corpo reconhece quando uma parte é sua e não quando é algo de fora, não quando é um invasor. Então, são os glicolipídios, que a gente chama aqui em volta da célula de glicocálice, que a gente vai ver em mais detalhes mais à frente, ele tem essa função de reconhecimento celular. Por isso que eles são importantes. Então, vamos relembrar para a segunda série, né? E para a primeira série, o que é uma célula? Lembrando que célula, não estou falando de celular que você está nas suas mãos, ou que você tem, não é a célula da igreja, é a célula que compõe você. Esse termo ele foi criado por Robert Hooke ao observar uma estrutura que a gente chama de cortiça, que é isso aqui que vocês estão vendo, esse tecido vegetal aqui. E ele, olhando isso no microscópio, ele viu que tinha vários espacinhos. Estão vendo esses espacinhos aqui, ó? Isso aqui cheio de espacinho. E ele falou que eram pequeníssimos compartimentos. Célula é compartimento, célula é um pequeníssimo compartimento. E por isso que foi dado esse nome de célula, por causa dessa estrutura aqui que foi observada. E hoje nós falamos numa teoria celular. Lembrando que teoria é algo para a ciência muito importante. Não é só uma teoria, não existe. Teoria é algo extremamente fundamentado em ciência. O primeiro princípio da teoria celular é que todos os seres vivos, independente de quais sejam, são formados por células. Mas atenção, aí nós temos que ter cuidado com uma exceção, que é justamente quem está aqui embaixo. Deixa eu apagar isso aqui. Que é justamente os vírus. Por que os vírus?
Os vírus, eles têm uma grande discussão na literatura entre os cientistas se eles são ou não seres vivos. Por quê? Porque eles não são formados por células. E quando eles estão fora de algum organismo que tenha célula, ou seja, estão fora de uma célula, eles não fazem suas funções. É como se fosse um pequeno cristal que não serve para nada. Eles só conseguem metabolizar, fazer suas atividades quando eles estão dentro de uma célula. Então, há um grande questionamento para definir se os vírus são ou não seres vivos. Então, a gente coloca aqui uma exceçãozinha, que todos os seres vivos são formados por células, à exceção dos vírus, se a gente considerar os vírus seres vivos, né? Uma outra coisa, outro princípio, é que uma célula só vai surgir de outra célula pré-existente. Então, células não aparecem do nada. Lembram lá da abiogênese? Não acontece a biogênese hoje. Uma célula só surge de outra célula. E o terceiro princípio é que as células são as menores unidades estruturais, ou seja, que nos dão estrutura no nosso corpo, e funcionais, ou seja, que fazem funções no nosso corpo, certo? Então, nós somos formados por várias delas. Milhares delas vão formando o nosso corpo. Tudo bem? Existem dois tipos básicos de células. A gente classifica como células procariotas e células eucariotas. Ué, mas tem 3 aqui? Vamos explicar. As células eucariotas são esse tipo de células aqui. São células que a primeira característica assim, que a gente, ao bater o olho, identifica é que o seu material genético, que é isso aqui, ó, DNA, tá aqui, ele não está isolado, ele não está sozinho, não tem uma camadinha em volta dele aqui, não tem essa estrutura aqui, que a gente chama de carioteca. Eles não têm. Ele está numa região da célula, mas ele não está isolado, certo? Diferente das células eucariotas. As eucariotas, eu vem de verdadeiro, então eles têm uma verdadeira carioteca, ou seja, eles têm um núcleo bem delimitado com uma membrana que a gente chama de carioteca. E o material genético vai estar, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, para a gente ver melhor, aqui, ó. O material genético, o DNA, está bem aqui dentro desse núcleo, com essa membrana protegendo ele, certo? Então, a gente divide nesses dois tipos básicos de células, procariotas e eucariotas. Você pode encontrar como procariontes, eucariontes, é tudo a mesma coisa, tá? Então, acho que não tem a carioteca e eu é quem tem a verdadeira carioteca, tá? Dentro das eucariotas, nós vamos entrar mais em detalhes, né, daqui a pouco, mas nós dividimos dentro da eucariota em células vegetais e células animais. Por isso que aqui tem 3 células, mas vamos por partes. Vamos começar a entender cada uma delas. Bem, mas como surgiu a primeira célula eucariótica? A hipótese mais aceita no meio científico é a hipótese endossimbiótica. O que isso significa? Que a primeira célula eucariota surgiu de uma célula procariota ancestral que passou por 2 processos diferentes. O primeiro desses processos foi a invaginação da membrana, que vai formar os canais e vesículas citoplasmáticas. Esses canais aqui, tá vendo essas estruturas aqui dentro? Então, como a gente acha que isso aconteceu? Tinha uma célula, essa célula, a membrana dela começou a invaginar, ou seja, ela começou a afundar, tá vendo? Ela começou a sofrer o que a gente chama de dobras, e por isso o nome é invaginação, ela entra, e ela se desprendeu formando bolsões, tá vendo? Que formou um bolsão aqui, e isso aconteceu várias vezes, até chegar a toda essa complexidade que nós vemos hoje das células eucariotas. Foi um processo várias vezes acontecendo, tá? Outra coisa, outra forma também complementar as invaginações da membrana é que as células, nós sabemos hoje que elas têm a capacidade de fazer o que a gente chama de fagocitose, ou seja, uma célula está lá, chega uma bactéria ao redor dela, uma célula que ela está lá, tem uma bactéria ao redor dela, ela vai, engloba essa bactéria e traz ao seu interior para matá-la. Mas acredita-se que há alguns milhares de anos atrás
bactérias invadiram células primitivas por esse processo e começaram a viver em simbiose, que a gente chama. As duas ficaram vivendo de bem, as duas sendo beneficiadas e ninguém prejudicada nesse processo. Como isso aconteceu, então, detalhadamente? Isso a gente acredita que tenha acontecido com dois componentes das nossas células, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. No caso, cloroplastos apenas nas células vegetais, tá? Então, existia uma bactéria lá, antigamente, que estava lá no meio. Ela se aproximou de uma célula eucariota, uma procariota ancestral. Essa célula fagocitou ela, lançou os bracinhos, abraçou e trouxe para o seu interior. E ao invés de destruir, elas começaram a viver juntas, em simbiose, passando então a compor, fazer parte das células eucarióticas, a se duplicar ali e sendo passada toda vez que uma célula se reproduz, vai para lá, vai juntamente a essas ex-procariotas, essas ex-bactérias começaram a viver em simbiose e toda vez que uma célula se duplica, ela vai junto, certo? Então, esses são os dois processos que os cientistas indicam que aconteceram com uma célula procariota ancestral para dar origem a essa diversidade aqui, toda essa estrutura que a célula eucariótica é. Graças a essas invaginações, a essas dobras, a célula conseguiu aumentar de tamanho e, com isso, ficar mais complexa, com mais estrutura no seu interior, certo? Nós temos também a célula vegetal, que também sofreu por esse mesmo processo, tá? Aqui temos uma animal, aqui temos uma vegetal. Então, agora vamos ver célula por célula, começando com as procariotas. Importante observar que elas são uma estrutura em 3 dimensões, tá certo? Isso aqui é um bacilo, tem esse formato assim de uma bolinha achatada, não é uma bolinha, um conezinho, né? A gente chama de bacilo. Então, as estruturas principais das células procariotas são a membrana plasmática, isso a gente vai encontrar na procariota e na eucariota, que é essa parte aqui, que está em verde aqui, porque se refere a essa parte aqui, mais interna. A parede celular bacteriana, a gente vai ver que a célula vegetal também tem uma parede, mas ela é diferente da bacteriana, então, parede celular bacteriana. E em algumas delas, não todas, por isso que está aqui com esse asterístico, nós vamos encontrar uma cápsula protegendo ela também. Algumas procariotas têm, outras não. Porém, a membrana plasmática, a parede celular bacteriana, todas têm, certo? Outra coisa que nós vamos encontrar é o citoplasma, que a gente vai encontrar tanto em procariotas quanto em eucariotas. É essa parte interna aqui, formada tanto pelo citossol, que é uma parte aquosa, como se fosse pense num gel, certo? E ele é o citossol, que a gente chama essa parte líquida, com várias coisas dentro dele. E tudo isso, essa parte líquida, junto com as coisas que estão imersas nela, nós chamamos de citoplasma, tá bom? E essas coisas que estão imersas têm nomes de cada uma delas. Essas estruturas aqui são os ribossomos, e eles são super importantes para produzir proteínas. Nós vamos falar sobre cada uma dessas no primeiro ano. Nós vamos falar sobre cada uma dessas em detalhes nos próximos vídeos para a primeira série. Segunda série nós já vimos isso. Além disso, o que a gente vai encontrar exclusivamente nas células procariotas são os plasmídios, que são esses pequenos fragmentos de material genético que estão dispersos nas bactérias. Essas estruturas, elas são responsáveis muitas vezes para dar resistência a algumas bactérias, a antibióticos, a várias, para sobreviver na natureza de melhor forma. Nós temos um material genético também, que está aqui no citoplasma, lembrando, ele não tem uma membrana, que é a carioteca protegendo, mas ele está numa região específica que a gente chama de nucleóide. Tá? Então, ele não tem uma camada protetora, mas ele tem uma região específica em que ele fica ali. E nós podemos encontrar em alguns procariotas estruturas de locomoção. Alguns podem ter só flagelos, que são essa caudinha que bate como se fosse para nadar nos meios.
Ou podem ter essas fímbrias que parecem cílios, que também eles se batem para que a bactéria possa se locomover, os procariotos possam se locomover. Algumas não têm nenhuma estrutura de locomoção, elas ficam paradinhas. E aí vão de acordo com, se tiver em um ambiente aquático, a água as leva, e aí a movimentação depende do meio em que ela está. Agora nós vamos entrar nas eucariotas, que são mais complexas, começando com os animais. Primeira pergunta: quais são as células que nos compõem? Nós somos animais também. Nós somos animais o quê? Racionais, mas não deixamos de ser animais. Então, essas células aqui, eucariotas animais, são as nossas células também. Então, quando eu estiver falando de células eucariotas animais, eu estou falando da célula que compõe você, que compõe todos os seres que a gente coloca no grande reino dos animais, tá bom? O que elas possuem? Elas possuem, então, de cara, que chama bastante atenção, o núcleo, que é essa estrutura aqui gigantesca, formado pela carioteca, que é a membrana que o recobre, e no seu interior o material genético, o DNA, aqui dentro nós vamos encontrar o DNA. Ela é composta agora, graças à invaginação que a gente viu anteriormente, pelo retículo endoplasmático, que pode estar liso ou pode estar rugoso. O que isso significa? O retículo endoplasmático, deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor, vou fazer de outra cor, vermelho. O retículo endoplasmático, ele é isso aqui que está ao redor do núcleo, tá vendo? Toda essa estrutura aqui ao redor do núcleo, isso é o retículo endoplasmático. Quando nós temos ribossomos, que a gente falou lá no outro vídeo, né, no outro slide, que são essas estruturinhas aqui, presos ao retículo endoplasmático, fixo aqui, ó, fazendo essas bolinhas aqui, ó, várias bolinhas presinhas, se você olhar você ver algumas delas, nós dizemos que esse retículo endoplasmático está rugoso. Quando não há esses ribossomos presos, porque eles podem se soltar, nós dizemos que é um retículo endoplasmático liso. Então, isso que significa liso ou rugoso. Então, aqui, ó, tudo retículo endoplasmático rugoso. E, normalmente, essa parte mais externa aqui do retículo endoplasmático é rugosa. E as partes mais internas, elas são lisas, elas não têm ribossomos presos a ela. Isso é importante. Vamos falar sobre isso mais à frente. Nós teremos também o complexo de Golgi, o complexo golgiense, o aparato de Golgi. Vai depender de da determinação que o livro está utilizando. Você pode encontrar todas essas palavras para a mesma coisa. Que é essa estrutura aqui. São várias bolsas, várias vesículas, várias bolsas com vesículas presentes nas células eucariotas, que nós vamos ver a importância dele também mais à frente. Nós teremos a mitocôndria, que a gente falou lá na aula passada, no slide passado, perdão. Temos também os centríolos, que são estruturas para a reprodução dessa célula. O citoplasma, que é tudo isso que está aqui dentro. Lembra que temos a membrana plasmática demilitando todo mundo. E o citoplasma, que é o que está aqui dentro. Novamente, citossol, a parte aquosa, parte líquida, vamos dizer assim, do citoplasma. E do citoplasma. E o que está dentro dele, imerso aqui, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, está dentro, formando tudo o citoplasma. Nós temos também os lisossomos. Lisossomos são estruturas, que são essas bolsinhas aqui, que atuam muito na defesa do nosso corpo. Ela tem como se fosse vários ácidos no interior dela para digerir coisas ruins que possam entrar nas células. E aqui a membrana plasmática, como eu já tinha falado, que é essa estrutura mais externa aqui da célula. Então, a membrana plasmática delimita o que é interior e o que é exterior de célula. A carioteca vai delimitar o núcleo. E o citoplasma é tudo que está entre o núcleo e a membrana plasmática. Ok? As células eucariotas vegetais, elas vão ter muitas estruturas parecidas com as animais, idênticas aos animais. Elas só têm algumas coisas a mais que nós não temos.
E aí eu destaquei as coisas que ela tem a mais. Então, ribossomos, como a gente falou, tá aqui os ribossomos, ó. Retículo endoplasmático liso, rugoso, ela tem também, tá aqui. O material genético dentro do núcleo, tá aqui. O complexo de Golgi, tá aqui o complexo de Golgi. Uma membrana plasmática, que é essa parte amarelinha aqui. Centríolos ela também tem aqui dentro. Um citoplasma, que está delimitado pela membrana até a parte do núcleo, até a carioteca. Lisossomos, vesículas de digestão, tem também. E mitocôndrios também, porque a mitocôndria é importante para dar energia para essa célula. Mas, além disso, nós vamos encontrar nas células vegetais um vacúolo, que é essa estrutura aqui extremamente grande, que ela abriga coisas que a célula produz. Isso a gente vê importante para guardar amido, guardar várias coisas da célula vegetal. Uma parede celular vegetal, que é essa estrutura verde que está aqui fora. Isso aqui é uma parede celular vegetal, que vai dar forma também a essa célula. Então, vamos usar uma parede. Por que a gente chama da procariota parede celular bacteriana e aqui parede celular vegetal? Porque elas são feitas de coisas diferentes, tá? Elas têm a mesma função, mas são de coisas diferentes, não são dos mesmos produtos, vamos dizer assim. E uma coisa a mais que tem nas vegetais são os cloroplastos, que é justamente o que faz uma célula vegetal ser verde, que eles são ricos em clorofila. Por ter essa estrutura, é muito difícil, a parede celular é muito rígida, ela dificulta que uma célula vegetal se comunique com a outra. Então, para se comunicar com a célula que está do lado, para cada célula se comunicando, existem estruturas que a gente chama de plasmodesmos, que são esses buraquinhos aqui que estão vendo, em cada uma dessas células, que permite que essa célula se comunique com a vizinha aqui do lado. Então, elas conseguem trocar informação. As nossas células, animais, eucarióticos, animais, a membrana plasmática ela permite uma comunicação muito melhor, que a gente chama ela de fluida, ela permite que algumas coisas passem, saiam graças às proteínas. A parede celular é muito rígida, então atrapalha essa entrada e saída de substâncias. Por isso que elas têm essas estruturas aqui, que são os plasmodesmos para comunicação. Essa foi a videoaula dessa semana, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, retornem quantas vezes for necessário ao vídeo, relembre conceitos, deixem suas dúvidas, para que a gente possa continuar na próxima aula, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!